mas veio a fazer da forma que Ele quis, da forma que Ele planejou. Então, orar é algo importante porque oração funciona. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu tenho projetado o texto, mas se você quiser para marcar, Tiago capítulo 5, versos 14 a 16, é o texto que nós vamos nos focar nessa manhã, nos basear essa manhã para falar sobre a oração. E Tiago capítulo 5, verso 14, Tiago fala de algo tremendo, desse poder da oração e como a oração funciona, e de alguns instrumentos, de algumas situações que nós precisamos de orar para que Deus opere. Ele está dizendo o seguinte para nós: está alguém entre vós doente? E é claro que sempre existem pessoas doentes no nosso meio. Chame os presbíteros, os líderes da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Hoje nós queremos fazer isso no final do culto. Nós cremos porque oração funciona, oração é importante, oração é um veículo que Deus deu à igreja para operar. Nós cremos que Deus opera, Deus realiza maravilhas quando a gente ora. E nesse contexto, doenças, pessoas doentes hoje serão curadas. Você pode dizer um amém? E ele continua: e a oração da fé salvará o doente. Em algumas traduções, porque existe ali dentro contida isso, a oração fervorosa salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Não só Deus cura o físico, Deus cura o espírito, Deus cura a alma. Aí ele completa: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Foi dessa parte que eu extraí o tema dessa mensagem. A oração feita por um justo, por uma pessoa justificada por Deus. Não diz que uma pessoa perfeita, não diz que uma pessoa sem problemas, não diz que uma pessoa especial ou sobrenatural. Não, uma pessoa justificada, uma pessoa que foi perdoada por Deus, que crê em Deus, que tem comunhão com Deus. Essa oração dessa pessoa pode muito em seus efeitos. Há um poder tremendo. Oração é a maior força que atua na terra. Nós temos assistido um vídeo nas quartas-feiras que fala justamente sobre essa legalidade que Deus deu ao homem de governar, de dominar sobre a terra. E na teologia do Dr. Moore, que está compartilhando esse vídeo com a gente, ele fala que como Deus delegou ao homem essa autoridade, dominai sobre a terra, Deus está, de certa forma, preso à sua palavra. Deus está, de certa forma, limitado. E é interessante porque, quando a gente ouve isso, a princípio soa assim: peraí, como Deus limitado? Como assim Deus não pode? Mas quando você para pensar, e eu comecei a pensar sobre isso, todas as vezes que Deus operou na terra, foi porque houve o pedido, ou a intercessão do homem. Porque Deus delegou ao homem a autoridade sobre a terra. E nós já ouvimos uma mensagem que nós perdemos ela quando nós caímos. Mas quando nós somos resgatados em Cristo Jesus, nós restauramos essa autoridade. Quantos podem dizer amém? Nós recebemos de volta, porque Jesus, quando morreu na cruz, ele disse: está consumado. Eu resgatei, eu trouxe de volta a humanidade em meu nome agora, por isso que a gente ora no nome de Jesus, o poder de concordar aqui na terra e ser concordado no céu. Observe que quando a gente ouve e diz: tudo que será concordado no céu será concordado na terra? Não. Tudo que concordares aonde? Na terra será concordado no céu. Ou seja, nós recebemos de Deus essa autoridade, este poder, e por isso que a gente precisa de orar para que Deus opere. Há momentos que a gente fica assim: Deus faça alguma coisa. Eu acredito, não posso colocar palavras na boca de Deus, mas que Deus também está olhando e pensando: eu também quero agir. Ore, interceda nesse favor. Incansavelmente vá à presença de Deus, porque oração é conectar a terra ao altar, ao trono que governa todo o universo. Quando você ora, você está indo de encontro àquele que tem as rédeas, a autoridade de todo o universo, e que só não age em determinadas circunstâncias porque Ele delegou a gente. Você sabia que um princípio de liderança é esse?
é você respeitar a autoridade delegada. Há pessoas que têm muita dificuldade com isso porque elas acreditam porque determinadas pessoas são líderes, ela tem que fazer tudo. Mas quando ela delega algo, quando ela coloca uma pessoa responsável, ela espera que aquela pessoa faça justamente o que ela foi chamada para fazer. E mesmo a presença da pessoa estando ali, o que é líder dela, não interfere isso. Ela espera o quê? Que aquela pessoa realize essa obra. E com Deus é assim. Deus é todo poderoso. Soberano Senhor, não há nada que Deus não possa fazer. Mas Ele delegou ao homem a autoridade sobre a terra. Então, a gente vê, por exemplo, circunstâncias na Bíblia onde não chovia, onde acontecia tragédias, catástrofes sobrenaturais. E Deus tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Mas Ele sempre agiu quando o homem orou. Quando o homem ia para a presença de Deus, havia fome por causa da grande seca, Deus operava. Eu acredito que o fato do mundo estar mudando tanto, e a gente tem visto em vários lugares a terra seca, a gente está passando por uma escassez de água em vários lugares da terra. E, por outro lado, enchentes descontroladas em outras regiões. E muitos de nós, e eu me incluo, até o momento que meus olhos foram abertos, a gente assiste isso como, não há nada que a gente possa fazer. Quanto sabe o que eu estou falando? Isso é a natureza enfurecida pela intervenção humana. Será que a gente realmente não pode fazer nada? Será que se nós começarmos a orar para que Deus reajuste ou coloque de volta nos eixos todo o mal que a gente tem feito com esse planeta? Será que se a gente começar a orar para que Deus coloque na cabeça daqueles que governam sabedoria, respeito pelas coisas da natureza, será que isso vai mudar? Eu acredito que sim. Eu acredito que o homem recebeu autoridade, principalmente a igreja do Senhor. Jesus, quando em Mateus 16 diz que Ele edificaria a sua igreja sobre a rocha, Jesus estaria colocando um povo junto, reunindo essas pessoas, e mais tarde, em Apocalipse, diz que Ele tem nas suas mãos a chave, e essa chave Ele entregou para a igreja. A igreja, irmão, tem um poder tremendo. Uma igreja que ora é mais poderosa do que um exército. Você sabia disso? Se você cresce nisso, você dava um amém bem alto. A igreja que ora, uma igreja fervorosa, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se nós entendêssemos isso. E sabe de uma coisa? O inimigo não quer que você saiba disso. Se tem um segredo que precisa ser mantido, as 7 chaves no mundo espiritual, é esse segredo, que oração funciona. Que oração move a mão de Deus. Que oração faz com que o sobrenatural aconteça. E se nós estamos, como diz em Efésios capítulo 6, numa luta espiritual, tudo que o inimigo não quer é que você use armas espirituais. E a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual que interfere no mundo físico, que age no mundo físico. E o inimigo não quer isso. Hoje eu vou concluir essa série não só falando sobre oração, mas orando para mostrar ao mundo que oração funciona. Não é as minhas palavras, mas é aquilo que o Senhor delegou. Que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. O que pode a oração realizar quando a gente ora? Primeira coisa eu quero sugerir que quando a gente ora, Deus traz livramentos. Ou Deus traz livramento. Em várias ocasiões na Bíblia a gente vai encontrar de situações onde as pessoas estavam literalmente acuadas, sem saída, precisando de um livramento. E só foi possível porque as pessoas oraram. Deus via, Deus acompanha, Deus está vendo todas as coisas, mas enquanto as pessoas não oraram, o livramento não aconteceu. O primeiro episódio que eu quero sugerir está em Êxodo capítulo 3, verso 7. Diz ali: quando o povo de Deus estava cativo no Egito, quando o povo de Deus sofria por causa das aflições trazidas pelo faraó, eles tinham que trabalhar duro, eles tinham que amassar barro, eles tinham que construir tijolos, eles tinham que todos os dias estar nessa luta. E naquele momento, quando Deus encontra com Moisés no deserto, e fala que ele seria o grande livrador daquele povo, o grande resgatador, Deus fala que só estava acontecendo isso porque o povo orou. Diz o verso 7, disse o Senhor:
De fato tenho visto a opressão sobre o povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Algo muito interessante na oração, porque Deus sabe todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Deus sabe o que você passa. Então a oração não é para informar a Deus, mas a oração é a ferramenta que Deus utiliza para que Ele possa agir, porque a autoridade está sobre nós. Então quando a gente estiver sofrendo, como estava o povo de Israel, afligidos, maltratados, não adianta reclamar. Quando já descobriram que isso não funciona. Não adianta ficar murmurando. Não adianta ficar falando para terceiros. Não adianta se rebelar. Não adianta você que não gosta do seu trabalho, não gosta do seu patrão, não gosta de tal situação, está se sentindo oprimido, tentar agir na carne. Você precisa de orar. Você precisa de clamar a Deus. Você precisa de pedir a intervenção divina naquela situação. Deus sabia, Deus estava vendo, mas enquanto o povo não clamou. Eu não posso afirmar isso, mas eu sei, pela história bíblica, que eles ficaram 400 anos ali. Bem possível que eles não oraram no 400 anos. Mas quando resolveram orar, Deus interveio. Talvez alguns de nós precisamos de algum tempo, de sofrimento, algum tempo de perseguição, algum tempo de pressão, para que a gente possa entender, eu só vou sair disso se eu orar. Essa situação só irá mudar na minha vida se eu começar a interceder. Existe um outro episódio, está em Atos capítulo 12. Pedro, depois de Atos 2, que ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar e fazer uma diferença. O Pedro acovardado, o Pedro que não queria fazer nada para Deus, queria voltar a pescar, de repente, pelo revestimento de poder, se coloca numa posição de fazer a diferença, sabendo que o seu pescoço estava em jogo. Tiago já tinha morrido, Estevão já tinha morrido, e Pedro falou assim, por Cristo eu morro também. E começou a pregar, começou a fazer diferença. Daqui a pouco, os líderes religiosos também perceberam que Pedro estava trazendo alvoroço sobre o povo, pegaram Pedro e lançaram Pedro na prisão. E só não executaram Pedro na hora. Pediram a execução porque eles não podiam matar, porque era Páscoa. E eles sabiam, tem que esperar passar. Eles sabiam que aquele momento não era o adequado. E Pedro foi preso. Mas só que existia um detalhe muito importante. Verso 5, do capítulo 12 de Atos. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Interessante, né? Pedro estava fazendo o que exatamente Deus chamou ele para fazer. Pense nisso, porque às vezes você vai estar fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. E aí, os líderes religiosos criam um alvoroço, criam um tumulto, pede a autoridade legal da época, que eram os romanos, a prender Pedro. Herodes atende o pedido, Pedro é lançado na prisão. E a gente fica olhando e falando, isso não é justo. Quantos já sentiram assim, momentos que você está fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer, e de repente você se vê perseguido pelo inimigo, parece que o inimigo está vencendo. Você se encontra numa situação de total desamparo. Como é que pode isso? Vou desistir. Vou jogar a toalha. Eu vou largar porque Deus não está comigo. Foi isso que Pedro fez? Pedro foi para a cadeia, ficou tranquilo. E a igreja não olhou e falou assim, esse Pedro não era de Deus não, que se fosse não tinha acontecido isso. Nós temos um desejo muito grande de julgar. Se Deus está comigo, nada vai me acontecer. Quantos sabem o que eu estou falando? E aí, de repente, Pedro é lançado na prisão, a igreja falou, esse Pedro devia estar pecado escondido. Eu sabia, esse pastor não ia com a cara dele. Aquele jeitinho dele. Logo eu percebi. Para estar passando pelo que ele está passando, porque tinha coisa escondida na vida dele. Não, a igreja simplesmente faz o quê? Orou por Pedro. A igreja começou a interceder por Pedro. Senhor, não é justo, tira Pedro da prisão. E a situação se inverteu rapidamente. Pedro foi solto por um anjo e Herodes morreu. Comida de bicho. Tudo mudou quando a gente ora. Quando a gente ora, irmãos, livramento acontece. Eu sei de vários casos de mães que oram pelos seus filhos. E os filhos só não foram ainda destruídos por causa da oração das mães, dos pais.
É a intercessão que traz livramento. Nós precisamos de entender isso. A oração feita por um justo pode muito em seu poder. Você pode gerar livramento para um povo inteiro. Você pode levar livramento para uma pessoa especificamente. Mas o que a gente precisa entender é que oração traz livramento. Atos 16, 25 é um outro acontecimento. Conta a história de Paulo atendendo ao chamado, à visão que ele tinha tido. Paulo tem uma visão muito interessante. As pessoas da Macedônia dizendo, passe a Macedônia, nos ajude. E Paulo atentamente falou assim, opa, eu preciso fazer a obra de Deus. E ele vai para a cidade de Filipos e começa a pregar, e chegando lá no capítulo 16, você pode ler depois, diz que ele encontra uma escrava, que tinha um espírito de adivinhação sobre ela, sendo explorada pelos seus senhores, porque eles ganhavam dinheiro com isso. E ela lança uma palavra, que de certa forma era verdade, sobre a vida de Paulo e Silas, e Paulo vira e livra aquela mulher daquele espírito. Ele ora e ela é liberta. Uau, tremendo! A oração liberta a pessoa de espíritos oprimidos, espíritos malignos, de possessões. E naquele momento os líderes, os donos daquela escrava ficaram enfurecidos. Falou assim, peraí, esse homem veio aqui causar prejuízo para a gente. E criaram um alvoroço. Diga comigo, alvoroço. Toda vez que você vê alvoroço, pode esperar que é coisa do inimigo. Criaram um alvoroço, uma bagunça. E daqui a pouco, Paulo e Silas são lançados na prisão. Mais uma vez, devia ter problema. Eles deviam ter pecado escondido na vida deles. Não é justo um homem de Deus estar servindo a Deus, libertando os cativos e ser preso por mentiras. Será? Naquele momento eles foram presos e eu fico pensando mais uma vez, o que fazer? A igreja não estava sabendo, eles estavam de certa forma sozinhos ali, eles não estavam aos olhos daqueles que podiam recorrer a eles dali, tirar eles daquela situação. E o verso 25 de Atos diz que por volta da meia-noite, ou seja, oração toda hora, todo tempo, em qualquer momento, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Quando de repente um terremoto derrubou as paredes da prisão e eles foram soltos. 3 circunstâncias totalmente distintas, 3 ocasiões que eu mostrei para vocês rapidamente. Quando a gente ora, Deus traz livramentos. Deus livra de prisão, livra de espírito, livra de opressão, livra de pessoas que querem nos subjugar. Deus ouve a oração feita por um justo. Saulo e Silas eram justos. Quando você estiver passando por um apuro, eu sei de pessoas que não gostam de orar, mas na hora do apuro, a primeira coisa que eles ligam é: sangue de Jesus tem poder. E eles dão assim, como se o chavão fosse funcionar, como se refletir essas palavras fosse um tipo de amuleto. Irmãos, a oração sim funciona, mas é feita por um justo, por uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que conhece ao Senhor. E nós precisamos de desenvolver esse hábito de estar orando. Como eu citei ainda há pouco, há momentos que você não vai saber o que dizer. Deixa o Espírito te guiar. Deixa o Espírito Santo interceder através de você. Coloque-se na presença de Deus, como de costume Jesus fazia. E você vai ver Deus fazer grandes coisas. Segunda coisa que eu quero sugerir: quando a gente ora, o poder desce sobre a igreja. Eu coloquei poder em todos em maiúsculo. Poder de Deus, o poder do Espírito Santo desce sobre a igreja. O Espírito Santo desceu sobre os lugares que ele desceu, porque as pessoas estavam orando. Eu descobri algo interessante. Eu sempre gosto de observar o paralelo dos evangelhos. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, diz que o céu se abriu e uma voz do céu falou com ele e, como uma pomba, desceu sobre ele a presença do Espírito Santo. E se a gente lê em Mateus e Marcos, a semelhança é tremenda, porque Mateus se apoia em Marcos e a gente vê que é quase que uma repetição do que está em Marcos, o que Mateus escreve. Mas Lucas era um pesquisador. Lucas usou Marcos, Mateus e outras fontes
para escrever os evangelhos. Lucas usou relatos, testemunhos, foi atrás. E nessa passagem a gente descobre algo tremendo se você for para Lucas. Quando você chega em Lucas, se você quiser abrir comigo, eu não tenho projetado, falando de Jesus sendo batizado. Vamos lá para Lucas, capítulo... Eu estou em Marcos, porque eu não estou achando, né? Marcos não vai achar nunca o que eu quero. Diz aqui, quando Jesus estava, diga comigo, orando, desceu sobre ele o Espírito Santo. É interessante que eu sempre pensei que Jesus estava lá sendo batizado por João Batista simplesmente, e Deus se compadeceu daquele ato humilde de Jesus e foi até ele e falou assim, vou encher ele do Espírito Santo. Eu vou derramar, então, até o Filho de Deus, que Filipenses 2 diz que se esvaziou de toda a sua glória, precisou de orar a Deus para que Deus enchesse ele do Espírito Santo. Irmãos, preste atenção, se eu e você, que temos pecado em nossas vidas, não fizermos isso, Deus não vai te encher. O Espírito Santo não está ali, deixa eu encher quem hoje na igreja? Vai encher quem está orando, quem está pedindo, quem está clamando, quem está buscando ao Senhor. Jesus estava ali obedecendo ao que ele sentiu do Espírito, que era que ele deveria fazer, ser batizado como exemplo. Ele não tinha pecado. Ele não precisava de se batizar, se arrepender dos seus pecados. Ele fez como um exemplo, como um modelo, como uma forma de mostrar às pessoas que o que ele estava a fazer era o que ele mais tarde iria requerer de nós. E Jesus chega ali e começou a orar. E de repente o Espírito Santo vem sobre ele. Atos capítulo 2, quando Jesus diz em Lucas 24, que eles fossem para Jerusalém, permanecessem lá até que do alto fossem revestidos de poder, tem muita gente que acha que bastava essa promessa de Jesus. Bastavam eles obedecer Jesus e ir para Jerusalém e aguardar até que do alto ficasse revestido de poder. E eu acho que essa tem sido a atitude de muita gente. Eu vou aguardar, no dia que Jesus quiser, ele me enche. No dia que Jesus sentir, ele derrama sobre mim. No dia que Jesus olhar lá do céu, falar, 20 anos já na igreja, está na hora. Não, diz que eles foram para lá, eles começaram o quê? A orar. Oravam intensamente, começou 500 pessoas orando. Com o passar do tempo, ficaram 120, e você conhece a história. Eles estavam orando no mesmo lugar, quando de repente, desceu sobre eles o Espírito Santo. O poder de Deus virá sobre a igreja quando a gente começar a orar. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, desceu sobre a igreja quando eles estavam orando. O grande avivamento, o reavivamento que a gente conhece nos nossos dias, é o avivamento da Rua Azusa. E ele começou assim, em 1905, um pequeno grupo de irmãos, crentes, 7 pessoas e um pastor, foram excluídos de uma igreja batista. Eles eram afrodescendentes. E eles foram excluídos dessa igreja batista porque eles tinham fome e queriam mais de Deus. E eles foram para um determinado lugar e começaram a orar. Mais uma vez, começaram a orar. O pastor Seymour e 7 pessoas começaram a buscar a Deus. No dia 6 de abril de 1906, 7 deles foram cheios do Espírito Santo. Guess what? O pastor não foi. Interessante, né? Quando eu li sobre isso, eu falei assim, os 7 foram cheios, o pastor não. Mais uma vez um pastor com problema, né? O servo de Deus com problema. 3 dias depois o pastor foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar uma mensagem de poder. E é o que nós viemos a conhecer, o movimento pentecostal dos nossos dias, que se espalhou rapidamente de Los Angeles para toda a terra. Começou quando 7 pessoas e um pastor começou a orar. E às vezes, irmãos, uns vão receber primeiro que o outro, mas nós devemos permanecer, persistir, pedir, clamar a Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Como a gente precisa orar nesses dias para ser cheio do Espírito Santo. A gente ora para tanta coisa, mas não ora para que o poder de Deus venha sobre nós.
Irmãos, o poder de Deus é importante. Avivamento começa quando a gente começa a orar e o Espírito Santo vem. A gente não vai ver avivamento simplesmente pelos sinais, a gente vai ver quando houver uma fome de Deus em nossos corações. As pessoas têm que permitir que a fome venha. Esses dias eu não sei se eu devo fazer, tentado a voltar a ler um livro que eu li há muitos anos atrás, Os Caçadores de Deus. Quantos já leram? Porque eu me lembro que naquele livro falava que uma das razões que as pessoas estavam sendo cheias ou não sendo cheias do Senhor é por causa não havia fome. Elas estavam preenchendo na sua vida a fome de Deus com outras coisas. E quando chegavam na presença de Deus, não tinha fome de Deus. É como filhos. Se você começar a dar para ele tudo que é besteirinha durante as refeições, na hora das refeições, quando eles estiverem frente a um prato, eles não vão comer. O pastor Márcio falou sexta-feira, eu não tenho coragem de falar o que ele falou. Ele falava assim, você come esse lixo, novela. Foi ele que falou, não fui eu. Assista o vídeo de sexta-feira. E vem para a igreja e quer que Deus te toque. Você passa a semana inteira, 10 horas, gastando em frente à televisão, assistindo porcaria. Não foi isso que você falou? Não foi eu. Porque o povo já está com raiva de mim. E quer vir para a igreja, ficar aqui 1 hora, abrindo boca e querendo que o Espírito Santo te encha? Não vai acontecer. Você precisa ter fome de Deus durante o dia a dia. Você precisa desligar a televisão, o computador e falar assim, eu não sei orar, não sei o que falar, mas eu vou ficar na presença de Deus. Só dizendo uma coisa, encha-me do teu Espírito Santo. Encha-me. Os primeiros discípulos entenderam isso rapidamente, que a igreja precisava do poder de Deus, não poderia realizar a obra de Deus sem o poder de Deus. Atos 6 fala que os apóstolos encontraram ali pessoas para trabalhar enquanto eles se dedicavam ao ensino e à oração. Eles precisavam de orar. Homem de Deus, mulher de Deus, líder, precisa de orar. Precisa estar na presença de Deus. Sem oração as igrejas serão infrutíferas. Vazias, ocas, é por isso que existe tanta frieza no nosso meio, as pessoas já não querem orar. Paulo disse, em 1 Coríntios 2,4, que a sua pregação não se constituiu de palavras torpes, mas em demonstração de do Espírito e poder. Irmãos, se não houver poder em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, nossas palavras serão vazias. A gente precisa do poder do Espírito Santo. Quando a gente ora, Deus derrama o poder. Que a igreja se desperte para a oração. O meu desejo não é simplesmente falar sobre a oração e terminar essa série e pronto, vamos partir para o nosso próximo passo. Mas Deus, quando envia essa mensagem, Deus, quando coloca em nosso coração, é para nos despertar. É querendo que daquele momento em diante algo mude dentro de nós, algo aconteça e nós passemos a ter uma vida de oração constante, de fome de Deus, para que o poder de Deus venha sobre nós, para que o poder de Deus aconteça sobre nós. E por último, quando a gente ora, não só Deus traz livramento, não só Deus envia o poder, Deus cura os enfermos. Voltando ao texto que li no início, Tiago diz que pela oração Deus perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. No verso 15, lá ele diz, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. O físico e o espiritual, a gente precisa de orar para Deus curar. Pessoas doentes no nosso meio, fisicamente, espiritualmente, a gente precisa de orar para Deus curar. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, irmãos. Quem mudou somos nós, fomos nós. Somos nós que estamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós. E é por isso que estamos doentes. Para Ele não há causa difícil demais. A última palavra não é dos médicos, é do Senhor Deus. Nós precisamos de entender isso. Há pessoas que quando dizem agora é só Deus, a pessoa se desespera. Já ouviu isso? Se o médico disser agora, meu filho, só Deus, a pessoa começa a chorar. Eu estou enrolado. Não. Amém que é só Deus. Semana eu conversava com o irmão Natanael, que foi para o hospital, teve o início de derrame,
E eu conversava muito com ele, orei com ele, e falei, irmão Natanael, que terrível isso, né? Quase cheguei. Ele falou, não, irmão, mas o mesmo Deus que me curou do câncer vai me manter firme. O mesmo Deus que o médico disse que eu estava condenado, eu tinha 1% de vida e eu fui curado. E eu não vou me entregar agora a um derrame, não. O Senhor vai me tirar daqui. A gente orou, concordou. No mesmo dia ele saiu. Irmãos, Deus não muda, é a nossa atitude que muda perante Deus. A gente precisa chegar perante o Senhor e falar, Senhor, o Senhor vai me curar. Para Deus não há nada difícil. Assim como Jesus no seu ministério terreno levantou os paralíticos, curou os cegos, purificou os leprosos, assim também hoje Ele continua a fazer. Eu já disse, não quero ser repetitivo, porque não acontece no nosso meio com mais frequência. Acontece, mas não tanto, porque os recursos que a gente tem nos levam a outros lugares. Pessoas que estão sendo curadas constantemente. Eu assisti um vídeo essa semana de um menininho que levantou da cadeira de roda. Eu falei, uau, eu quero ver isso. Mas nós precisamos de tirar o Kaiser, o Blue Shield, esses outros recursos primeiro. A gente precisa primeiro orar, pedir a Deus, cura. Senhor, liberta, sara. Mas antes, qualquer coisa, 911, não é verdade? Porque esses lugares onde acontecem essas coisas, as pessoas não têm esses recursos. Tudo que elas têm é oração. E Deus opera, porque Ele entregou a autoridade sobre nós. Governar, ser restaurado nesse mundo, todas as coisas no poder que há no nome de Jesus. Pastor, e quando a gente ora e Deus não cura? Sem dúvida, há momentos que a gente ora, e naquele momento, naquele instante, naquela hora, Deus não cura. Há momentos que a gente vai pedir ao Senhor e as coisas não vão mudar. A gente vai persistir em oração. Eu conversava com o pastor Todd sobre Elias, que também no mesmo capítulo de Tiago, capítulo 5, que a gente leu, se você continuar a ler o verso 17, 18, Tiago fala que ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, mas orou e por 3 anos e meio não choveu, orou novamente e voltou a chover. Quando você lê isso, você dá glória a Deus, fala que tremendo esse homem foi usado por Deus. Mas quando você lê lá em 1 Reis, capítulo 18, você vai descobrir que ele orou. Foi para o alto do monte e começou a orar. Daqui a pouco ele levanta a cabeça e fala assim, e aí, servo, vê algum sinal de chuva vindo? E diz que ele abaixou a cabeça e começou a o quê? A orar de novo. E aí, servo, vê alguma coisa? Orou, 4ª vez orou, 5ª vez orou. Muita gente já tinha falado, vamos parar de orar que esse negócio está dando certo. Não. O servo ia olhar e falar assim, pastor, desconfia porque Deus não respondeu. Ele perseverou em oração. Até que na 7ª vez ele falou assim, eu estou vendo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Ele imediatamente se levantou e falou assim, a resposta que eu queria de Deus está vindo. Avisa que a chuva está chegando, e quem não correr vai se molhar muito, vai encharcar. Mas é uma nuvinha pequenininha. Esse é o sinal que eu queria de Deus. Mas o que marca essa oração é o fato de ele não ter desistido da primeira, da segunda, da terceira. Ele continuou orando, orando, clamando, pedindo, até que o mínimo de sinal viesse. Ele sabia que Deus estava para operar um grande milagre. Irmãos, nós precisamos continuar orando pelos enfermos, até que Deus nos dê um sinal. Até eu me lembro quando eu fui treinado na classe do altar, a gente orava pelos enfermos, e eu fui encorajado a perguntar, você está sentindo algo? Não é para duvidar, não é para saber se Deus está me ouvindo, é para que a pequena nuvem começasse a aparecer e a nossa fé crescesse. Você está sentindo algum formigamento, alguma coisa? Não estou sentindo nada, então vamos continuar orando. Daqui a pouco a pessoa fala assim, se eu não parar de orar, esse pastor não para de orar, então eu vou falar que estou sentindo. Aí não acontecia também. É verdadeiro, tem que ser verdadeiro. É orar até que Deus responda. É pedir, 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 dar-se-vos-á. É bater, bater, bater e abrir. Deus vai abrir a porta. Nós precisamos de pedir. A igreja hoje está assim, eu já tentei. Eu já orei e não aconteceu. Mas eu quero ser um homem segundo Elias. Eu não vou desistir da primeira, nem da segunda, nem da terceira. Porque a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus é verdadeira. Ele diz que Ele vai curar os enfermos se eu orar. Foi por isso que os apóstolos oraram, foi por isso que os pais da igreja oraram, e é por isso que a gente vai orar, porque a gente crê na oração. A gente crê que a oração cura. Em conclusão, essa mensagem eu tenho que correr 3 semanas falando sobre a oração, 3 semanas ensinando, implorando, pedindo, clamando que você ore. Eu acho que é hora da gente mostrar que a oração funciona. A gente vai orar hoje.
a gente vai pedir a Deus, a gente vai bater na porta do céu, naquele que tem o trono e o governo em suas mãos, mas que entregou a nós essa autoridade de ligar na terra para ser ligado no céu. Eu creio que Deus hoje pode curar pessoas aqui. Se você veio a este lugar e você sente algo, talvez doenças crônicas, coisas que você já tentou antes, coisas que você já pediu antes e Deus não operou, saiba, Deus hoje vai te tocar. Você precisa crer nisso. A gente precisa de acreditar. Tiago 5,14 diz: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Eu quero que todo pastor que está presente hoje se junte a mim, todos os líderes do altar se junte a mim. E a gente vai orar pelos enfermos. Faça uma oração sobre ele, o quê? Ungindo com óleo. O símbolo que a gente vai colocar é o óleo, que é a presença de Deus. Se óleo não é mágica, se óleo não é especial, a oração é especial. A oração tem poder. E a gente vai ungir em nome do Senhor Jesus. E essa pessoa vai ser curada. Em nome do Senhor Jesus, essa enfermidade vai sair. Pastor, como o senhor tem tanta certeza disso? Como é que o senhor garante isso? Porque está escrito em Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não morreu na cruz simplesmente para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Jesus morreu na cruz para nos curar de todas as enfermidades, para restaurar o nosso corpo físico. A garantia é a mesma. Quantos creem que Jesus perdoou o seu pecado? Levanta a mão. Levanta a mão e agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. O mesmo ato valeu para te curar de toda enfermidade. O mesmo ato valeu para te manter saudável até a volta dEle. As pessoas que estão, às vezes, se adoecendo, ficando doentes, são muitas vezes porque não cuidam do templo quando devem cuidar. O seu templo, que é o teu corpo, é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, precisa ser cuidado, precisa ser bem tratado. Não adianta ir para uma churrascaria parecendo que é o fim do mundo, o mundo vai acabar amanhã, e você tem que comer porque você está pagando, e você vai ali comer tudo que é carne gordurosa, picanha, e se matar. Por quê? Comer demais não é pecado, né? Não, só mentir que é pecado. Irmão, tem muita gente que precisa se arrepender do tanto que come. Gula é pecado. Falando sério. A gente condena o beberrão, mas a gente é muito glutão. Vai na churrascaria como um crente. Hello? Porque senão você vai adoecer seu corpo. Você sabia que você tem que comer para viver, não viver para comer? Coma para viver, não viva para comer. Tem gente que vive para comer porque quer ver comida o tempo. Por isso está doente, sério. Tem que cuidar da sua saúde. Tem que cuidar do que Deus te deu de mais importante que é seu corpo. Leva ele para dar uma volta de vez em quando. Leva o seu corpo para dar um passeio, para fazer uma caminhada, para respirar um ar puro. Mantenha-se curado. A gente acha que isso é bobeira, e perdoe pelo tempo, mas eu preciso pregar isso para você entender. Jesus vivia numa época muito diferente da nossa, onde as viagens eram feitas a pé, muito longas. E eles comiam a comida mediterrânea. Você já ouviu falar que é uma das mais saudáveis do mundo? Azeite, pão, castanhas, figo, tudo isso saudável. A gente gosta de picanha, doce, brigadeiro, bolo, porcaria, pastel, batata frita. Hello, tem nada a ver. E Jesus caminhava naquela época muito. A gente hoje dá 50 voltas no supermercado para achar a porta, perto da porta. Tem que parar aqui e dali. E se tiver uma escada rolante para me levar, melhor ainda. Por favor, a gente precisa manter nosso corpo saudável. Vou fazer a minha parte. E eu vou orar para que Deus me mantenha saudável. Mas você sabe como eu vou cuidar de mim. Você sabe como eu vou cuidar do meu corpo. Pessoas que estão aqui hoje precisam de ouvir isso. Porque talvez pessoas tenham orado por você e você não tem feito a sua parte. Beba mais água e menos refrigerante. Coma saudável. Porque não adianta nada. A gente pode falar assim, Senhor, a pessoa vem para mim
com a carteira de cigarro no bolso, fala, estou morrendo de câncer, então para de fumar. Eu estou me matando e eu não posso te ajudar se você não se ajudar. A gente vai orar e você vai fazer a sua parte. Deus nos deu coisas saudáveis para cuidar de nós. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Amém? Então, meu irmão, hoje eu quero chamar agora, nesse momento, todos os pastores, líderes que vêm aqui nesse momento. Pastor, que tipo de doença Jesus vai curar hoje? A palavra curar, eu quero que os diáconos, pastor, passa para ele o óleo. Fernando, pode subir, por favor? Eu quero que você saiba que tipo de doença Deus vai curar hoje. A palavra doença, eu fui pesquisar no texto de Tiago, se refere tanto às coisas físicas, como às coisas espirituais. Presta atenção em mim. Há pessoas doentes espiritualmente, doentes na alma por falta de perdão. Por isso que fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. Você vai ter que confessar a culpa, você vai ter que liberar perdão, você vai ter que colocar na presença de Deus. Eu queria aquela segunda música, Sou Curado, tá? A gente vai orar e vocês vão cantar essa música profética. E você vai vir aqui na frente crendo. Se você tem coisas no seu coração que você precisa de perdoar, pessoas que você tem mágoa, você vai liberar esse perdão, porque às vezes há doenças na sua vida por falta de perdão. Esses homens e mulheres só estão cumprindo o que Jesus mandou. Eles são justificados, eles são justos, porque eles creem em Jesus. Preste atenção, 1 João 3,22 diz o seguinte: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. O justo é aquele que permanece na palavra de Deus, que anda na palavra de Deus. E ele vai pedir o que ele quiser e Deus vai fazer. E o que a gente está pedindo aqui não é nada extraordinário, não é nada fora da vontade de Deus. Quer te ver sarado, Deus quer te ver curado, Deus quer te ver cheio da presença dEle. Eu não estou pedindo nada extraordinário, eu estou pedindo o que Deus planejou para você. Você de hoje em diante vai se arrepender das coisas que você tem feito errado, do jeito que você tem cuidado de você, você vai ter que dormir direito, você vai ter que se alimentar direito. E o Senhor vai te sarar hoje. E você, para se manter sarado, vai ter que andar conforme Deus quer que você ande. Você não foi criado para trabalhar 7 dias por semana. Deus te deu um dia de descanso, para você não ficar doente, para você cuidar do seu corpo. Nós temos 24 horas no dia. Use elas sabiamente. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu entreguei a Tua palavra. Eu creio que o Senhor vai fazer agora, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra. O Senhor vai curar. O Senhor vai, Senhor, sarar. Enquanto nós cantamos essa canção, se você está doente, em qualquer uma das áreas que eu citei hoje, venha um dessas pessoas. Eu não vou ficar triste se você não vier, mas é o seu bem. Venha e a gente vai só orar. E depois a gente vai participar da ceia. Então venha rapidamente para a gente ganhar tempo. Se você está doente, venha na frente de um desses irmãos. Ele vai orar com você. Não escolha pessoas, vá numa pessoa que está livre. Deixa ela orar, deixa ela impor as mãos. Ore individualmente para a gente ter mais pessoas orando. O Espírito Santo que vai operar aqui nessa manhã. O Espírito Santo que vai fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Pai, opera. O Espírito Santo. Lá na cruz, o seu lado, véu rasgado, que
fez e realizou por nós. Muito obrigado, Senhor. Eu quero que, se você foi tocado hoje, recebeu a tua cura nos próximos dias, testifique, não aqui simplesmente na igreja. Coloque no Face, vai nos lugares que você tem costume de ir e fala: olha, Deus existe, Deus me tocou. Porque eu tenho certeza que pessoas hoje foram curadas, tocadas e libertas. Não porque eu preguei, não porque estamos na igreja Mensagem, é porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E Deus vai fazer hoje a confirmação disso. Amém? Tome seus assentos. Nós temos ainda que tirar as nossas ofertas e dízimos. Durante as ofertas e dízimos, nós vamos ter o vídeo do missionário de missões sendo passado. O irmão mudou os dois. Pode vir, Paulo. Então, por favor, só entenda que o vídeo é de missões durante a oferta. Nós tiramos 2 ofertas hoje, uma vez por mês, você que nos visita. Nós tiramos a oferta missionadas e agora é os nossos dízimos e ofertas. E o Paulo é membro da direção